Oi gente, tudo bom? Hoje é um videozinho de costura e eu vou fazer aqui com vocês um kimono. Aí assim, eu tenho aqui comigo um tecido, um chifãozinho, bem transparentinho, assim, eu vou usar ele. Eu tô com esse tecido aqui, tá com 73 centímetros por 86. Então, eu vou ter que dar uma adaptada aí pra dar certo. Aí, o que eu aconselho vocês fazerem? Vocês vão pegar uma fita métrica e vão medir a altura que vocês querem do kimono. Se vocês querem até a altura da cintura, tipo croppedzinho, se quer mais comprido, a altura do joelho. E a altura que der, vocês compram duas medidas. Então, se der 1 metro, vocês compram 2 metros. Aí, esse aqui assim. Eu vou pegar ele, a parte da auréola com a auréola. Vou juntar. E aí, eu vou fazer mais uma dobra nele. Então, se ele tivesse a metragem, pelo menos 1 metro, se ele tivesse, porque eu ia fazer assim, ó. Né? Ó, ele fica muito curtinho aqui pra mim, ó. Ficaria tipo um cropped, ó. E aí, então, o que eu vou fazer? Eu não vou usar ele assim, eu vou inverter. Vou usar ele na vertical, só que daí eu vou ter um pouquinho menos de largura aqui de manga. Vocês comprando um tecido de 1,50 m, ele vai te possibilitar ter uma largura maior pra ficar uma manga bem grandona. Ficar uma manga tipo esse aqui, um pouquinho maior. Então, esse aqui meu vai ficar com uma manguinha menor, porque eu vou ter que adaptar ao meu tecido, que é menorzinho. Então, vamos lá. Espero que dê pra ver daí certinho. Então, eu vou mostrar o que eu fiz aqui. Então, ó, aqui é a parte que tem a minha auréola. Eu, então, dobro, pode ser do avesso ou do direito, aqui tanto faz, no lado. Direito ou avesso. Então, aqui é a auréola, né? Ficaria assim, desse jeito, dobradinho. Dobrei assim, eu vou dobrar ao meio. Ó, ao meio. E a minha auréola vai ficar pra cá, numa ponta. Que eu mostrei que daquele outro jeito não dava, né? Então, faço assim. Dobro, tento deixar o mais reto possível, mas muitas vezes vem muito tortinho, né? Aí, esse lado aqui, ó, vai ficar dobra. Aqui também é dobra. Este lado de fora vai ficar aberto e o lado da auréola fica aberto. Vou virar ao contrário aqui, só pra eu mostrar a parte que eu vou fazer o decote. Eu espero que dê pra entender o que eu tô tentando falar pra vocês. Tá super torto o meu corte, que bom. Tem que arrumar ele. Vamos lá. Aqui. Dobro aqui. Pouca coisa torta, né? Só faz uma barriga, assim. Meu pai amado. Vamos ver quanto que eu vou perder de tecido nessa. Vamos lá. Aí, aqui em cima, da pontinha da dobra para dentro, posso fazer de 8 a 10 centímetros aqui. Essa parte do decote. E aqui eu vou descer pouquinho, uns 3 centímetros ou 4. E aí, depois eu vou cortar de fora a fora a parte da frente. Então, vamos por parte. Primeiro, eu vou fazer, então, uma medida de... Vou usar uns 8 centímetros, para eu poder aproveitar aqui a manga fazer um pouquinho maior. Então, vou medir 8 centímetros aqui. E aqui, deixa eu ver quanto que vai dar esse ombro pra manga. Aqui dá 8 centímetros. Medi os 8 centímetros, vou marcar depois com giz. Se eu for até a pontinha, uns 34 centímetros. Aí, se você comprar 1,50 m, que ele tem 1,50 m por 1, por exemplo, aqui você pode fazer maior. Você pode fazer 40, 50 centímetros, que daí ele vai ficar bem soltão, bem largão a manga. Como o meu tecidinho é pouco, eu vou aproveitar o que tem aqui. Então, de repente, eu vou fazer 30 ou um pouquinho mais aqui. E aí, eu vou aproveitar a largura aqui, essa parte para a largura da minha manga, eu vou fazer 30 centímetros. Então, vai ficar
a minha medida 30 por 30 por 8 aqui. Você comprando tecido maior, você faz 40 e poucos, 50 centímetros, 55. Aí você vê que comprimento que você quer da parte do ombro aqui até onde desce aqui. Aí eu medi até a altura que eu quero, mais ou menos um pouquinho pra baixo da cintura, bem no comecinho do quadril. Aí eu fiz essa medida ali. Então, meu comprimento que eu vou querer vai dar uns 64 centímetros. Essa largura aqui também fica a critério de vocês. Vocês podem fazer 30, 32 centímetros, se quiser um pouquinho mais largo, quase 40, mas eu acho que 32, 35 centímetros fica uma largura legal de manga. Vem aqui no decote que você marcou, até melhor, e marco 64, no meu caso 64 centímetros. E daí eu vou cortar, e aí eu quero que sobre tecido para eu fazer um detalhe de faixa e de lado aqui, ó. Então, só recapitulando aquela parte que eu tava falando antes do comprimento. Então, eu vou medir lá na ponta do tecido mesmo, não no decote aqui da ponta, até dar os 64 centímetros que eu quero. Deu essa medida, aí eu vou cortar e utilizar as faixas ali para fazer o acabamento. Então, só lembrando, aqui tem as duas dobras, as duas partes dobradas, e aqui também a parte dobrada. E esta parte, deixa eu ver quanto que eu tenho de largura aqui. Aqui dá uns 43 de largura, se eu for até o finalzinho. Então, eu posso fazer 40 de largura aqui. Vai ficar uma largura legal. Eu posso fazer menos, pra ficar um pouquinho mais justinho. E se o teu tecido é maior, você pode fazer até mais, pra ficar bem largão o teu kimono. Então, de repente, eu vou fazer 38 a 40, acho que eu vou fazer 40 centímetros, porque daí eu vou ver se essa faixa que sobra dá pro meu acabamento. Então, eu vou cortar e depois eu mostro pra vocês como que ficou, então, cortado o decote e a parte da manga. Ele ficou assim, cortado, aí algumas mudanças. Essa parte aqui do decote até lá no final, do ombro até a manga, deu 33 centímetros e meio. Aqui nessa parte da manga, que eu precisei dar uma leve curvadinha aqui, aí no final a largura ficou 38 centímetros. Vou abrir ele. Então, ó, abrir ele vai ficar um tecidão com um buraquinho lá no meio. Aí, eu vou pegar uma das partes, que vai ser a minha frente, e vou agora colocar dobra com dobra. Então, vai ficar assim, ó, o buraquinho aqui no meio. E um lado separado as costas, que não abre, e o outro lado separado a frente, que eu vou abrir. Então, eu jogo lá pra trás a parte das costas e aqui, bem certinho lá. Esse tecido dança bastante, então tem que pôr um pezinho em cima. Então, eu arrumo ele. E aí, eu vou cortar aqui, ó, de fora a fora. O tecido vai ficar assim. Um lado aberto. Deixa eu erguer ele aqui. Um lado abertinho. E o outro da parte das costas fechado. Essa parte aqui da frente que eu abri, de fora a fora, então, essa parte aqui, eu vou medir aqui da pontinha pra dentro 4 centímetros e vou cortar essa faixa de 4 centímetros, que daí vai ficar o acabamento aqui da frente. Sei que vai ficar um pouco ruim, que eu tô com uma roupa colorida por baixo, mas ó, então, abri a parte da frente e tirei aquela faixinha de 4 centímetros de cada lado. Então, ele vai ficar pra cá, né, na hora que costurar. E aí, esse espaço aqui que fica, essa distância, é onde eu vou colocar a faixa aqui pra dar o acabamento. Aqui é legal, que nem eu vou aproveitar do próprio tecido. Mas, de repente, se você compra um crepe, por exemplo, bem bonito, ou mesmo chiffon, aí você compra o crepe colorido assim, e daí pega uma das cores do crepe, que tem esse aqui. Se você pegar um outro tecido, só o pink ou só o amarelo,
e fazer essa faixa aqui, ó, ficaria muito bonito. Aqui, fazendo as mangas, ou também uma faixa de cetim, né, com crepe, ficaria bem bonito também fazer o acabamento aqui. Agora que eu falei na manga, eu não sei se eu vou conseguir fazer o mesmo acabamento de faixa da manga, ou se eu só vou fazer uma barrinha. Vou ver o que sobrou do tecido vai me proporcionar fazer aqui. Tá? Então é isso. Deixa eu tirar aqui. Agora o que eu vou fazer? Como ele é um tecido bem fininho, bem delicadinho, e com o crepe também eu sugiro que vocês façam isso, eu vou fazer a costura francesa. Então, o que é a costura francesa? Você vai costurar avesso com avesso primeiro, né? Porque a gente costura direito com direito. Normalmente a gente costura direito com direito, depois vira, né? Faz acabamento no overlock e vira. Aqui, como a gente vai fazer a costura francesa, a gente vai virar avesso com avesso. Então, eu vou fazer uma costurinha, não muito larga, vou fazer de repente meio centímetro. Como esse tecido é delicado, eu vou usar acho que a agulha 11 ou a 10, ou de repente até a 9, né? Bem, pra não ficar aquele buraco muito marcadão da agulha, né? Então, conforme o tecido que você usar, tem que cuidar a agulha. Então, o crepe, um chifãozinho fininho, você tem que usar as agulhas menorzinhas aí pra ficar mais delicado. Então, eu vou fazer avesso com avesso, vou fazer essa costura pequenininha de meio centímetro. Depois que eu fizer essa costura, que vai ser essa parte da curvinha da manga e a parte lateral, né? Porque aqui eu já tenho da dobra, essa parte do ombro eu não vou precisar costurar. Fiz isso aqui do avesso com avesso, vai refilar o que ficar de pontinha ainda, cortar. E aí sim, nós vamos virar o direito com o direito já costurado e costurar bem certinho, de novo ali, um pouquinho para baixo da primeira costura que foi feita, para não ficar aparecendo essa costura quando virar do lado certo. Eu vou fazer isso e depois eu mostro como que ficou. Aí aqui, o que me restou de faixa e de sobra de tecido foi isso aqui, ó. Sobrou pouquinho, mas de repente eu acho que dá, ó, pro acabamento do decote. Deixa eu ver aqui quantos centímetros que tem de largura e comprimento para ver o que eu vou conseguir fazer dessas faixas aqui. Dá uns 8 centímetros, tirando a parte da orelha, 8 centímetros por 85. Então, a parte do decote aqui vai dar. Como vai dar 8 centímetros, dobrando, vai ficar aquela dobra de 4 centímetros que foi tirado. Então, eu vou dobrar assim. Vou dobrar assim, passar bem passadinho. E a hora que costurar o decote, ele vai ficar esse acabamento aqui, ó. Essa faixinha. Se fosse um tecido um pouquinho mais firminho, um crepe mais firminho, daria até pra pôr uma entretela, pra ele ficar bem durinho. Como ele é todo delicadinho, eu vou deixar assim mesmo, sem entretela. Então, eu vou fazer isso aqui, pra passar no ferro e marcar bem, eu vou ter que pôr um tecido por cima, pra não grudar o ferro, e fazer essa marcação bem certinho. Então, eu vou fazer essa costura aqui primeiro e depois vou mostrar pra vocês como é que ficou. Costurei um ladinho aqui pra mostrar pra vocês. Então, ó, eu virei avesso com avesso da peça. E aí, eu fiz a costurinha bem fininha ali, ó, de praticamente meio centímetro. Vou refilar, cortar esses excessos aqui. Não corta muito perto da linha pra não correr o risco de descosturar, mas corta mais fininho que puder. Depois que eu refilar, aí eu vou virar direito com direito, né? Aqui, direito com direito. Se você quiser passar, fica até melhor, que daí você vinca bem certinho. Deixa eu aproximar bem, ó. Vinca bem certinho essa parte aqui. Ó, como ele é transparente, eu vou ver onde que tá, ó. Pra eu poder passar a costura bem rente e não ficar aparecendo nenhuma ponta do outro lado. Deixa eu pôr o alfinete aqui pra gente poder visualizar, peraí. Faz de conta aqui, eu costurei aqui, vou pôr um alfinete. Então, eu refilei e tal, e eu passei a costura.
nessa parte aqui, virei direito com direito e costurei. Coloquei 2 alfinetes aqui só pra vocês visualizarem. Faço de conta que eu costurei aqui. Quando virar pra esse lado aqui, ó, vai ficar assim, ó. A costura. Fica assim, não vai ficar com essas pontas, né? Porque aqui eu não refilei. Ele vai ficar assim e pro lado do avesso ele fica assim, ó. Não fica, não corre risco de desfiar, porque geralmente esse lado a gente passa no overlock, né? Como esse tecido é bem delicadinho, então a gente vai fazer essa costura francesa. Então vai ficar assim no direito e no avesso vai ficar assim. Meu Deus, deixa eu arrumar aqui. Assim, ó, vai ficar no avesso. Vou mostrar, ó, pra vocês como é que ele tá ficando, ó. Fica assim. Aí, o que que eu vou fazer agora? Bom, aí eu peguei as 2 faixinhas que sobraram e fiz a emenda delas. E fiz da mesma forma que eu fiz do kimono, com a costura francesa, pra ficar assim no avesso e assim no direito. Tá bem reta, né? Ó a diferença aqui. Então, eu vou cortar aqui, deixar as 2 faixas retinhas. E aí, aqui essa parte seria a auréola aqui, que tem os buraquinhos da auréola. Eu vou cortar só essa parte aqui que tá peludinha, porque eu vou fazer uma dobra para poder fazer um acabamento aqui. Eu vou mostrar. Então, assim, ó. Agora, eu vou pegar nele e vou fazer uma barrinha aqui embaixo. Então, 2 dobrinhas, passar com o ferro, que daí com as 2 dobrinhas esconde essa parte que pode desfiar, né? Dobrar assim e fazer uma barrinha de 1 centímetro. E aí, como que eu vou colocar essa faixa? Então, tá, emendei, tirei aqui. Aí, eu vou posicionar o meinho dela aqui, da emenda, lá no meio das costas. E eu vou posicionar a parte direita da faixa no avesso do kimono, para dar o acabamento no direito. Então, daí eu vou alfinetar, e nessa parte do decote aqui de baixo da barra, ele vai ficar maior. Deixa eu abrir aqui. Ele vai ficar, ó, maior que aqui, ó, o final. Então, como que eu dou essa parte aqui de acabamento? Eu vou pegar, primeiro de tudo, fazer uma dobrinha aqui, de barrinha, e posicionar aqui. E aí, eu vou fazer a costura nessa parte, bem na mesma direção da costura que eu fiz a barra. Porque daí, a hora que eu for virar, ela já vai estar com o acabamento embutido. Bom, então, fica dessa maneira aqui, ó. Eu coloquei essa parte direita da faixa de frente com a parte do avesso e passei uma costurinha de 1 centímetro em toda a volta. Aí, lá nas pontas da frente do decote, eu deixo uma sobrinha de 1 dedo, um pouquinho mais. O que que vai ser feito aí nessa parte? Então, daí eu vou passar a ferro, né? Eu já passei a faixinha, passa ela a ferro e passa a pontinha, uma pontinha também de 1 dedo pra dentro, ó, assim, ó. Essa é a parte direita. E aqui é o avesso da faixa com essa dobrinha aqui nessa direção, ó, fica assim. Aí, qual que é o movimento agora? Que ela tá dessa maneira aqui, ó, dobrada, né? Eu vou vir. A dobrinha dela dessa parte tem que ficar encontrando aqui essa parte, ó, ela tava pra cá, eu viro ela ao contrário, encontrando essa parte aqui que vai costurar, e eu vou passar uma costurinha aqui, ó, bem na direção da barrinha. Então, esse lado aqui eu fiz, ó, ela fica assim, nessa posição, ó, aqui a parte do avesso, aqui onde tá a dobrinha, e aqui onde eu passei a costura, rente aqui a barra. Faz isso, corta o excesso. Quando desvirar, ela vai ficar assim, ó, com o acabamento embutido. E aí, no lado direito, ó, ela fica assim.
Daí aqui pro direito vai arrumando e fazendo a barrinha dela aqui, rebatendo por cima a costura. Fica assim, ó. Aqui a parte do avesso, aqui a parte que fica a dobrinha que foi feita. Que a dobrinha tava virada pra cá, tava assim, né? Tava assim antes, a dobrinha. Aí a gente inverte pro outro, vira pro outro lado, pro avesso. Essa ponta dobrada fica bem rente à costura aqui. E passa a costurinha aqui, ó. Assim, ó. Depois que passou assim, quando desvira, ela já fica com esse acabamento aqui, ó, de quininha. Agora eu vou terminar e já trago a peça pronta. Terminei o kimono. Ele ficou assim, com a faixinha, barrinha aqui. Ficou assim, ó, bem verãozinho, ó. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!